Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje vamos falar sobre as declarações do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre a regulação do trabalho por aplicativos e como é que isso impacta a economia compartilhada. Falamos também sobre as tendências macroeconômicas para 2023 no Brasil e no mundo. Será que tem uma recessão vindo por aí? Falamos tudo isso hoje no programa. Vamos começar então o programa de hoje falando da polêmica da semana que tanto impacta os consumidores, que é a questão dos aplicativos de economia compartilhada. São os aplicativos de transporte, os aplicativos de entrega, como Uber Eats, como iFood, como Rappi, enfim, todos esses aplicativos que os consumidores amam tanto da economia compartilhada, que o ministro do Trabalho está querendo regulamentar, está querendo criar um monte de regras e regulamentações e restrições, principalmente na parte que tange o trabalho, e isso impactaria o serviço, impactaria o que está disponível aí para os consumidores utilizarem. Então, em uma recente entrevista, Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, ele foi questionado sobre a regulamentação dos aplicativos de transporte, os aplicativos de entrega. Esses aplicativos, como eu falei, eles estão dentro dessa categoria de economia compartilhada, porque você utiliza do bem para compartilhar dentro de uma nova economia, como, por exemplo, o aluguel de carros, o empréstimo de carros, mas também você poder dirigir o seu próprio carro e fazer dinheiro através dos aplicativos, transportando pessoas, transportando entregas, enfim, tudo isso que entra, até se entra dentro dessa parte de economia compartilhada, os Airbnbs, que é colocar uma casa sua privada para ser alugada dentro dessas plataformas, então engloba um monte de coisa, e nos últimos 10 anos, esse setor de economia compartilhada revolucionou como os consumidores fazem todos os seus tipos de transações e como é que os consumidores vivem os seus dias a dias. Facilitou muito os consumidores e também gerou renda extra para as pessoas que tinham algum ativo ou tinham algum trabalho que eles poderiam fornecer para outras pessoas, para os consumidores que queriam utilizar. O presidente Lula, já em campanha, havia dito que ele iria regulamentar o trabalho de aplicativos, obviamente com o objetivo de sindicalizar esse trabalho, sindicalizar os motoristas para implementar as mesmas regras e regulamentações que outras categorias hoje em dia já têm, como, por exemplo, os motoristas de táxi. Marinho disse ainda que as prioridades da sua gestão estão divididas em 3 pilares para esse ano, que é a valorização do salário mínimo, a regulação do trabalho por aplicativos e a revisão dos pontos da reforma trabalhista. Ou seja, grandes avanços que foram feitos durante o governo Bolsonaro aí nos últimos 4 anos, principalmente no que tange a modernização das leis trabalhistas e a inclusão desses serviços hoje como uma categoria separada, como uma categoria não regulamentada de forma intencional para poder continuar incentivando esse serviço, incentivando essa economia, porque a gente sabe que a regulamentação excessiva sempre desincentiva, reduz, burocratiza os serviços que estão disponíveis para os consumidores e a forma também como os motoristas e entregadores conseguem ganhar o seu dinheiro extra. Porém, as pessoas que utilizam essas plataformas, esses aplicativos, tanto os motoristas, os entregadores, como os consumidores, eles amam esse modelo de negócio. Você, com certeza, que está em casa assistindo, você utiliza o Uber, você utiliza os aplicativos de entrega, você provavelmente já se hospedou num Airbnb. Então, todas essas categorias que estão dentro da economia compartilhada, de certa forma, os consumidores já utilizaram e eles gostam muito de utilizar e preferem do que, em alguns casos, utilizar outras plataformas. Eles preferem do que o modelo tradicional, um táxi, por exemplo, que seria um competidor do Uber, ou quando a gente fala de um Airbnb, por exemplo, seria hotéis ou pousadas, enfim, os modelos tradicionais de hospedagem. E por que, no caso, por exemplo, dos serviços e dos aplicativos de transporte, os consumidores usam e gostam desses aplicativos? E eu elenquei aqui algumas coisas que provavelmente você em casa vai se identificar. O primeiro é que esses aplicativos eles são baseados em concorrência de preço e não tem valores tabelados. Isso faz com que os preços sejam mais baixos de forma geral, mas também que o preço flutue de acordo com a demanda e a oferta do serviço que está sendo prestado. Isso é muito bom para os consumidores, porque eles conseguem economizar em algumas horas do dia ou em alguns lugares onde a demanda não é tão alta e, como a gente vai falar, também é bom para os motoristas. Outra coisa que os consumidores amam nesses aplicativos é uma disponibilidade maior. Então, os motoristas eles são incentivados financeiramente a prestar o serviço em áreas onde tem menor oferta ou demanda, né? E isso, obviamente, também
varia de acordo com o horário do dia. Então, obviamente, se você pega no meio da noite, onde a maioria dos taxistas, por exemplo, estariam em casa dormindo, porque eles têm preço tabelado, eles sabem quanto eles vão ganhar numa corrida trabalhando de noite. Um motorista de Uber, por exemplo, que está numa região, por exemplo, onde tem uma balada, onde tem um grande evento, ou seja, a demanda é alta e a oferta no horário da madrugada é mais baixa, ele consegue aumentar ali os seus rendimentos. E o consumidor, obviamente, ele também consegue se preparar, porque ele olha ali no app, ele já sabe quanto vai dar o percurso, ele já sabe as regiões e os horários onde estão mais caro ou menos, então ele consegue, por exemplo, se programar, se eu sair agora eu vou pagar tanto, mas se eu esperar uma hora que tá fora do horário de rush, né, que é o horário de grande pico, eu consigo, obviamente, economizar um pouco. Então, os consumidores, eles adoram essa disponibilidade, você em qualquer lugar consegue pedir um motorista, porque o aplicativo está incentivando aquele motorista a estar numa região que é menos coberta, porque o motorista vai ganhar mais, e o consumidor ama isso porque ele está, às vezes, em áreas muito remotas, ele talvez não conseguiria um táxi no modelo tradicional, mas ele sempre encontra algum motorista usando os aplicativos. Obviamente, também a qualidade do serviço é muito superior, porque os motoristas, eles são trabalhadores autônomos, eles são donos do próprio negócio e eles querem, obviamente, dar o melhor serviço disponível, porque dentro da plataforma eles são avaliados e essas avaliações ajudam eles a terem mais corridas, né, prestarem mais serviço e ganhar mais dinheiro. E, obviamente, isso é bom para o consumidor, porque ele consegue saber qual que é a avaliação daquele motorista. Eu lembro que antigamente você queria pegar um táxi, você tinha que ligar para o táxi para ele vir, ou você pegava ele na rua, você não sabe nada do motorista, você não sabe a qualidade que é. O motorista também não estava preocupado em oferecer um grande serviço, era praticamente um transporte público. Quando você tem a revolução dos aplicativos de transporte, o nível de qualidade do serviço aumentou muito. Obviamente, muitas pessoas vão dizer que hoje o serviço não é tão bom como era no passado. Isso é verdade também, sempre decai um pouco quando você aumenta muito ali a oferta, mas não significa que o serviço hoje dos aplicativos não seja melhor do que o serviço tradicional. Se você pega um táxi tradicional na rua, sem nenhum aplicativo, e você chama qualquer um do aplicativo, pode ser até um táxi de aplicativo, ou um Uber, ou qualquer outro serviço, você sabe que quando você chama no aplicativo, a qualidade normalmente é muito melhor e você conhece, você consegue ver qual que é a avaliação do motorista. E os consumidores amam isso. E o consumidor tem sempre também as mais modernas inovações e tecnologias. Os aplicativos, obviamente, eles são de empresas privadas que sempre fazem atualizações e melhorias nos seus aplicativos e estão sempre levando novos serviços para o consumidor. Se você lembra quando o Uber lançou, o Uber começou como transporte terrestre de passageiros, mas isso já evoluiu para Uber Pet, em que você consegue fazer o transporte, por exemplo, do seu pet, uma coisa que a maioria dos táxis não aceitava no passado, e hoje você tem uma categoria dedicada dentro do Uber. Você tem, obviamente, o Uber Eats e também aí outros competidores, iFood, Rappi, que fazem entregas, e você tem também o Uber Copter em algumas regiões no Brasil. Em São Paulo teve por um período que você podia pedir um helicóptero e fazer o transporte, né, que daí não seria mais terrestre, utilizando o helicóptero. Uma coisa que você não veria, por exemplo, de outros serviços e de outros aplicativos. Então, os consumidores, olhando todos esses pontos, você vê por que os consumidores gostam tanto desses serviços. Mas, como eu falei, não são só os consumidores que gostam. Os motoristas e entregadores, mas vou focar aqui para falar de motoristas, eles também gostam muito dos aplicativos. Por quê? Primeiro porque é flexível, é fácil de entrar, é fácil de usar, você não precisa de nenhuma licença especial, como era o caso dos táxis, que você tinha que comprar, existia uma máfia enorme dos taxistas, era super difícil você conseguir uma licença para virar taxista. Quando chegaram os aplicativos, revolucionou completamente a forma como isso é feito. Qualquer um pode se cadastrar e começar a rodar nos aplicativos praticamente no mesmo dia. Os motoristas podem fazer os próprios horários, ou seja, eles podem utilizar aquele serviço de aplicativo como seu trabalho principal ou até como bico nos finais de semana. Ele pode escolher trabalhar só à noite ou só de madrugada, como eu falei, só nos finais de semana. Enfim, ele pode focar num horário que ele sabe que tem menos pessoas, menos motoristas, que ele conseguiria ganhar um pouco de dinheiro a mais. Isso linka com o segundo ponto, que é rendimento maior. Então, como o preço das corridas é baseado em oferta e demanda, os motoristas, eles são incentivados financeiramente a trabalhar nas regiões e horários em que o preço da corrida é maior. Ou seja, de madrugada, quando tem menos oferta de carros, quando as corridas são mais caras, e como eu falei, como é o horário que a maior parte dos motoristas de táxi estão em casa dormindo, porque o preço deles é tabelado, eles não têm incentivo nenhum para trabalhar aquele horário extra.
Existe também um aumento de produtividade para o motorista, isso porque as corridas chegam sempre uma atrás da outra, usando a tecnologia da informação, às vezes até estão implementando agora um sistema de inteligência artificial, em que o aplicativo otimiza as corridas por geolocalização, de modo a manter a produtividade do motorista alta, então isso é ótimo para o motorista que ganha mais dinheiro, e obviamente é a intenção da marca, da empresa de aplicativos, de fazer isso porque eles ganham também por cada corrida, então aumentando a produtividade é bom para os dois lados, é bom para a empresa e é bom para o motorista, que não fica parado, não tá perdendo tempo gastando, porque obviamente o motorista circulando, tentando achar cliente, ele tá gastando combustível, ele tá perdendo tempo e não tá fazendo dinheiro. Então, o aumento da produtividade é uma coisa muito importante para os motoristas. E o motorista ainda pode ter muitos dos seus direitos. Uma das coisas que o ministro do Trabalho falou, não, porque a gente precisa dar mais direitos, assegurar mais segurança social para essas pessoas. Hoje, isso é um mito, porque hoje a maior parte dos motoristas, eles podem abrir a sua MEI, eles podem fazer as suas contribuições sociais e eles podem ter muitos dos benefícios que hoje qualquer outro empregado também tem, como por exemplo, ele pode ter acesso à assistência social, ele pode ter acesso à aposentadoria, fazendo as suas contribuições. Então, obviamente, não é a mesma coisa que um trabalho CLT, mas existem muitos dos benefícios hoje, ele também pode fazer, tendo a sua própria empresa, tendo o seu próprio MEI e prestando serviço dentro do aplicativo. E com a vantagem de que ele está pagando menos impostos, muito menos impostos do que categorias sindicalizadas pagam para esses mesmos tipos de serviços quando eles têm um MEI. Então, o que significa, do ponto de vista prático, a regulamentação do trabalho de aplicativos? Na minha opinião, significa colocar o governo para definir quais são as regras do jogo, ao invés de deixar o mercado decidir. O mercado decide, como eu falei, por oferta e demanda. Tem mais oferta, tem mais demanda, os preços variam. A qualidade varia baseada na avaliação dos clientes. Quanto mais satisfeitos os clientes estão, mais eles utilizam a plataforma, mais eles utilizam os serviços daquele motorista, por exemplo. E quando você tem o governo colocando quais são as regras do jogo, você acaba com toda essa flexibilização. Então, significa que se o governo começar a se intrometer nisso, a gente vai ter uma significativa perda de parte dos benefícios pelos quais os motoristas amam o aplicativo e pelos quais os consumidores também amam utilizar os aplicativos de economia compartilhada. Nos últimos anos, a gente viu que o Uber, o iFood e tantos outros aplicativos, eles expandiram a escolha do consumidor e obviamente, expandiram também a escolha dos profissionais envolvidos. Os profissionais hoje eles podem escolher se eles querem trabalhar na 99, se eles querem trabalhar na Uber, se eles querem trabalhar na Deliveroo, se eles querem trabalhar em qualquer outro aplicativo que está disponível aí no mercado, e podem ser que cheguem outros aplicativos, porque quanto menos regulamentação você tem, mais fácil também são para empresas entrarem nesse segmento. Então, obviamente, tem inúmeras vantagens que, com uma regulamentação excessiva, isso a gente iria perder. Obviamente, com tudo isso em vista, a repórter, ela fez uma pergunta óbvia essa semana para o ministro Marinho na segunda-feira, que foi: você não se preocupa que uma regulamentação do trabalho por aplicativos fará com que empresas, por exemplo, como o Uber, deixem o Brasil, saiam do Brasil, não vejam mais vantagem em exercer função aqui dentro do Brasil, terem a sua sede, a contratação, enfim, que tenham a operação do Brasil fechada, ou seja, voltem, saiam, não tenham mais nada no Brasil? E a resposta dele foi, abre aspas, na Espanha, no processo de regulação, o Uber e mais alguns disseram que iam sair. Esta rebeldia durou 72 horas. Era uma chantagem. Me falaram, e se o Uber sair? Eu respondi, problema do Uber. Não estou preocupado, fecha aspas. E ele terminou dizendo que chamará os Correios para criar um aplicativo e substituir a empresa norte-americana. Obviamente, a resposta dele chocou todo mundo, né? Principalmente pela falta de conhecimento do ponto de vista de economia, do ponto de vista de mercado de trabalho, mas também pela arrogância de achar que uma empresa pública, principalmente os Correios, que já são conhecidos por terem um péssimo serviço, fariam um trabalho melhor do que uma empresa privada, por exemplo, como o Uber, faz na parte de transporte de pessoas e também na parte de entregas. A internet, claro, não perdoou, e aí surgiram essa semana uma série de memes falando sobre esse assunto, e eu selecionei aqui alguns dos meus favoritos. Então, o primeiro deles é esse aqui, em que ele fala Correios substituindo o Uber, essa cena aqui do Chaves, e é basicamente isso, os Correios
são uma plataforma muito desatualizada, que está em falência, enfim, que tem diversas dívidas trabalhistas. E, obviamente, a substituição pelos Correios, né, não seria uma melhoria no serviço para o consumidor, mas seria uma piora do serviço para o consumidor. Esse outro aqui fala: o ministro do Lula quer colocar os Correios caso o Uber saia do país. Aí o motorista cancela a corrida. O motivo tá aí, porque os motoristas estão ali jogando, né, se divertindo e não trabalhando, né, fazendo ali a sua pausa, porque eles são sindicalizados, não podem ser mandados embora, e se eles são mandados embora, custa muito caro, então tem aquela estabilidade, o serviço vai lá para baixo, porque você não tem a livre concorrência e você não tem as pessoas, como eu falei, sendo avaliadas pelos consumidores para poder exercer aquele trabalho. E aí, obviamente, a gente também, do Centro de Escolha do Consumidor, fizemos o nosso meme, que tá aqui, o motorista tá parado em Curitiba há 5 dias. Obviamente, você vai pedir um carro, não vai chegar, vai demorar, vai ter um monte de cancelamento, da mesma forma como acontece hoje com os serviços do Correio. Pior, acontece também extravio, pode ser que você seja extraviado no percurso que você tá fazendo aí com um aplicativo tipo Uber feito pelos Correios. Enfim, a verdade é que no momento em que o governo federal passar a exigir, por exemplo, que os aplicativos garantam uma renda para os motoristas, essa flexibilidade vai acabar, o número de parceiros vai diminuir e os consumidores vão ter mais dificuldade para usar o serviço. Qual que vai ser a alternativa se você tem uma empresa estatal exercendo esse tipo de prestação de serviço para os consumidores? Da mesma forma que hoje nos Correios praticamente não existe alternativa. Se o ministro realmente quer ajudar os motoristas, entregadores e consumidores, ele deve garantir que o mercado seja amplo e aberto à concorrência. Ampliar a escolha para os consumidores e motoristas é o caminho para a prosperidade. Usando o Uber também como exemplo, obviamente é um serviço que existe há quase 2 décadas, há muito tempo já existe o Uber. Ele existe em vários países no mundo, então obviamente a gente pode comparar com outros países que aumentaram a regulamentação do Uber ou simplesmente proibiram que o Uber exercesse as suas funções, o Uber existisse nos países. Tem vários exemplos. E como é que aconteceu? Qual foi o resultado dessa regulamentação ou da proibição do Uber? Diminuiu o número de motoristas quando aumentou a regulamentação, aumentou o preço das corridas e garantiu que os taxistas dessas regiões, desses países, não tivessem concorrência. Foi assim em Nova York, foi assim na Espanha, foi assim na Itália e em vários outros países. Então, por que o ministro acha que no Brasil seria diferente? O que o Brasil tem de especial que faria com que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu em todos os outros países? Como eu falei, o Uber gera uma renda para 1,5 milhões de pessoas hoje no Brasil, é um setor enorme que emprega muita gente, é gente desempregada que pode gerar dinheiro para sua família, para sustentar sua família, é quem quer complementar sua renda por diversos motivos. Se tem um problema de saúde na família, se tem os pais que ele precisa ajudar e ele quer gerar uma renda extra, se ele quer pagar uma faculdade, enfim, existem várias formas que ele pode de forma fácil entrar no serviço de trabalho por aplicativos de entrega. Eu tô falando muito aqui do Uber, mas poderia ser um serviço de motoboy de entrega com iFood, etc, que seria um custo de entrada muito mais baixo e que uma regulamentação iria acabar. E, obviamente, é quem precisa mais. São os consumidores, principalmente os consumidores de classe mais baixa, que não vão poder utilizar o serviço porque vai estar inacessível ou vai custar muito caro. São as pessoas que precisam trabalhar, que não vão conseguir trabalhar de forma simples, rápida, fácil, sem tanta burocracia. Enfim, tem um monte de coisa que essa medida provavelmente acabaria e atrapalharia principalmente a economia compartilhada como um todo, mas é muito importante a gente falar porque é uma coisa que tá, como eu falei, uma das principais missões, uma das principais pilares que o ministro do Trabalho vai tentar regulamentar e resolver esse ano. Uma das coisas que ele já falou também é que ele vai proibir, se for para votação, ele vai vetar, o governo vai vetar a autorização dos motoboys, dos mototáxis, né, dentro das grandes cidades. Então, tem um monte de coisa que o governo tá querendo se intrometer. A gente fala sempre muito aqui no canal que isso não é bom. Então, o que a gente pode fazer aqui, na verdade, é tentar entrar em contato com os nossos parlamentares, tentar
entrar em contato com os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, com os nossos senadores, forçar, tentar explicar quais são a situação. Obviamente, essas empresas de tecnologia, elas também apresentam um monte de relatório, um monte de informação quando elas forem chamadas pelo governo para conversar, elas vão apresentar, olha, esse é o número de pessoas que ficariam desempregadas, esse é o número de motoristas que não teriam mais emprego. Enfim, eles apresentam também um monte de números para tentar convencer o governo de não incluir essa regulamentação, mas a gente também pode fazer a nossa parte, entrar em contato com os nossos representantes para que eles não aprovem qualquer tipo de regulamentação excessiva sobre o trabalho de aplicativos e sobre os serviços de aplicativo, porque no fim das contas quem vai pagar por isso é você, consumidor. Antes da gente entrar aqui pro nosso segundo assunto do dia, eu quero pedir para você, se você estiver gostando desse vídeo, curte o vídeo aqui no YouTube, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. E também, para você saber, a gente tem a versão áudio desse vídeo que está disponível em todas as plataformas de podcast, você pode encontrar a gente lá como Liberdade para Escolher. E o nosso próximo assunto de hoje é: será que uma recessão global está por vir? Tem vários economistas e indicadores que estão apontando para esse fato. Um desses indicadores é o Baltic Dry Index, que é um indicador que eu uso muito para olhar o que está acontecendo em termos de transporte global de mercadorias, porque nada mais é do que um índice amplamente usado para representar o valor das commodities em circulação pelo mar. Esse índice mede basicamente a demanda global por commodities. Ele fala qual que é o valor médio aí de commodities que estão em circulação atualmente no mar, em grandes navios. E esse número está gritando uma recessão global, porque essa semana ele atingiu o menor patamar desde o estouro da pandemia. E quando você olha para esse indicador, também associado com o fato de que o número de navios há mais de 30 dias que estão sem carga nenhuma, também bateu recorde essa semana. Então você começa a perceber que a demanda global por qualquer produto, por commodities, ele está caindo. Isso significa que os consumidores eles estão comprando menos, isso significa que as empresas e as fábricas estão fabricando menos, e isso significa que as economias como um todo estão desaquecendo, né? E isso é obviamente muito explicável. Primeiro, pelas taxas de juros que estão altíssimas em todo o mundo. Se você pega o Brasil, a gente está com uma Selic de 13,75%, que em 2021 era 2% a taxa Selic. Quando você pega os Estados Unidos, que hoje está com uma taxa de 4,75%, que para os padrões americanos é altíssima, ela era antes de 0,2%, ou seja, quase 0% de taxa básica de juros. A Europa também, que é outro bloco muito conhecido por ter, na verdade, deflação, ou seja, por ter taxas, né, de juros abaixo de zero. Então, a taxa era de 0,11% negativo e hoje está em 3% de taxa básica de juros pelo Banco Central Europeu. Então, você vê que as taxas de juros, obviamente muito elevadas, fazem com que os consumidores consumam menos. Isso faz também com que as empresas investam menos, porque deixar o dinheiro parado com uma taxa de juros tão alta vale muito mais a pena do que correr o risco de fazer o investimento, de investir em novas empresas, também investir em novos maquinários. O custo de fazer qualquer financiamento também fica muito mais elevado para fazer esse tipo de investimento. Então, esse, obviamente, é uma das razões que explica essa desaceleração ou desaquecimento das economias globais. Você vê também que a inflação está alta no mundo inteiro. Obviamente, como a gente falou, isso foi um efeito chicote pós-pandemia, porque durante a pandemia você teve o governo tentando incentivar, fazendo uma política monetária muito mais expansionista para colocar dinheiro no bolso das pessoas, fazer com que elas consumissem para deixar o ritmo da economia crescendo quando as pessoas estavam trancadas em casa. E isso fez com que a inflação, obviamente, subisse muito. Hoje, qual que é o efeito contrário que você tem que fazer para tentar reduzir a inflação? Você precisa aumentar a taxa de juros, que é o primeiro item que eu falei. Taxas de juros muito altas e inflação ainda muito alta. As inflações vêm caindo no mundo, mas ainda estão super altas. Você pega o Brasil com uma inflação de 5,39%. Você pega os Estados Unidos com uma inflação de 6,50%. E você pega a zona do euro com uma inflação de quase 10%, 9,2%, que é altíssima para os padrões europeus. Então, o que os economistas estão falando de tudo isso? Vai ter recessão, não vai ter recessão? Quais são os indicadores? Vamos olhar aqui no detalhe alguns dos pontos que a gente começa a entender um pouco o que está acontecendo. O primeiro é que
o movimento, né, e a atividade global, ela ainda segue positiva, mas é possível que uma desaceleração significativa aconteça no futuro. A atividade econômica global mostrou desempenho acima do esperado nos últimos meses, com as principais economias ainda em rota de crescimento. Contudo, ainda é cedo para descartar a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, uma vez que os efeitos da política monetária contracionista sobre a demanda ainda ficarão mais evidentes nos próximos meses. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que a política monetária contracionista, ou seja, taxas de juros altas para conter a inflação, diminuir a inflação, fazem com que as pessoas consumam menos, faz com que as empresas investam menos, como eu falei, e faz com que a economia como um todo cresça menos. Isso vai depender de como é que o mercado vai reagir a essas políticas econômicas do Banco Central Europeu e do Fed. Se o mercado como um todo começar a realmente segurar, parar de gastar, porque as taxas de juros estão muito altas, isso terá um efeito muito negativo na economia e pode gerar uma recessão, ou seja, um crescimento negativo da economia, porque a economia não está aquecida. Isso, os economistas hoje não estão descartando que seja muito possível que aconteça ainda nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente ainda tem que olhar como é que o mercado vai reagir a essas políticas monetárias contracionistas. Ainda a grande parte dos economistas antevêem uma recessão na Europa. Alguns meses atrás, o cenário de atividade na Europa parecia caminhar para uma recessão mais profunda entre as principais economias. O Reino Unido, por exemplo, teve crescimento negativo, ou seja, já está em recessão. É a única grande economia entre o G7 a entrar em recessão em 2023. Porém, dados recentes que foram soltados aí, principalmente pelo Banco Central Europeu e o Instat, que é o centro de dados aí, como se fosse um IBGE da Europa, eles mostram que os países europeus eles estão com uma certa resiliência, então eles estão conseguindo se manter de certa forma ativos, e isso se deu por grande parte pelos alívios na crise energética. Na Itália, aqui onde eu tô, por exemplo, a gente teve um alívio aí no último trimestre do ano passado de 30% dos preços que chegaram a ser estratosféricos no verão do ano passado. No último trimestre aí do ano, a gente teve uma redução de 30% desse custo da energia, com outras alternativas que foram encontradas, reduziram a dependência do petróleo e do óleo russo. Então tudo isso acabou de certa forma contribuindo para diminuir as pressões inflacionárias na Europa e também fazendo com que a Europa não entrasse numa recessão neste momento, mas não significa que no futuro, principalmente com a guerra ainda acontecendo, que a Europa não entre em uma recessão. Além disso, a reabertura da China deve trazer e fazer um efeito positivo para o turismo na Europa durante o verão. Ainda assim, os juros seguem em alta e o Banco Central Europeu vem mantendo uma postura muito mais agressiva. Eles vêm aumentando de forma realmente agressiva para os padrões europeus as taxas de juro. As condições financeiras mais restritivas apresentam riscos consideráveis para as perspectivas de crescimento na zona do euro. Ou seja, no euro a gente tem que ficar aqui muito atento, porque essas políticas agressivas para conter a inflação estão realmente causando preocupação de como a economia global e a economia do bloco europeu, principalmente em alguns países chaves, vai reagir. E o que está acontecendo no Brasil? Esse obviamente é o panorama global de dois blocos que são um dos mais importantes, e também contando um pouco de como é que está acontecendo na China, que seriam os três principais fatores aí no cenário mundial. No Brasil, a gente tem uma atividade doméstica que ficou estagnada em 2022. A economia brasileira ela desacelerou nos últimos meses, refletindo sobretudo o impacto da política monetária restritiva também que a gente tem feito no Brasil. A Selic subiu absurdamente aí no último ano. Segundo economistas, o PIB ficou estável no quarto trimestre em comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Foi uma alta de 2,2% ante o quarto trimestre de 2021. E o crescimento econômico expressivo em 2022, que está estimado aí entre 3%, decorreu de um forte desempenho no primeiro semestre do ano. O segundo semestre foi péssimo, mas o primeiro semestre de 2022 foi muito bom, e foi isso que trouxe o PIB para crescimento no Brasil aí no ano passado. Então teve certo um equilíbrio, porque você tem aí o primeiro semestre forte, o segundo semestre baixo, você tem uma estabilidade aí no Brasil. Outro indicador são, obviamente, as taxas de inadimplência, sobretudo entre as pessoas físicas, entre os consumidores, que continuam em tendência altista, dado o quadro de maior comprometimento da renda familiar das famílias com
o serviço das dívidas. As estatísticas devem piorar adicionalmente nos próximos meses, mas não de forma severa, de acordo com o relatório da XP Investimentos. De fato, algumas modalidades de crédito mostraram estabilização da inadimplência no final de 2022, ou seja, a gente está tendo um aumento, tendências de alta para inadimplência, sobretudo entre os consumidores pessoa física, mas ainda não é algo que no Brasil a gente precisa se preocupar muito. A tendência é de alta, mas ainda não estamos em patamares que sejam altíssimos ou preocupantes. Outro indicador aqui importante é a desaceleração do mercado de trabalho. Os principais indicadores de emprego também perderam força no período recente, após vários trimestres em alta. De acordo com os dados do CAGED, a geração líquida de ocupações formais recuou de uma média mensal ao redor de 200 mil entre janeiro e setembro do ano passado para 65 mil entre outubro e dezembro do último ano, já descontadas as influências sazonais. A taxa de desemprego da PNAD subiu ligeiramente de 8,2% em outubro para 8,3% em novembro, após 8 quedas consecutivas. Do lado positivo, os rendimentos médios do trabalho permaneceram em trajetória de elevação, aproximando-se dos patamares observados antes da pandemia em termos reais. Ou seja, quando a gente fala também de desemprego, a gente vê que o desemprego está subindo ligeiramente, ainda também nada de forma muito severa. As projeções para os próximos 2 anos é de alta de desemprego, vamos chegar a quase 10%, alguns economistas prevendo sair de 8% para quase 10% de desemprego, e você também, como eu falei, tem uma alta aí de inadimplência, que a gente viu também, obviamente, relacionado com essa questão de empregabilidade. Você vê também que o mercado desacelerou, você teve 8 meses consecutivos de crescimento, aceleração do mercado de trabalho, e agora o primeiro mês de queda do mercado de trabalho. Então é uma coisa para a gente observar também, porque dinheiro no bolso dos consumidores significa uma economia para gastar, né? Ou seja, uma economia que obviamente apresenta crescimento. E quando você tem um pouco mais de desemprego, você reduz o crescimento do país. Então isso é um indicador muito importante para ficar de olho. Na área fiscal, que esse também vai ser o maior desafio do governo Lula para conciliar, né, as políticas expansionistas e as políticas sociais dentro do orçamento que foi aprovado, né, dentro do orçamento da União, a gente tem que ficar muito de olho no que vai acontecer nessa questão fiscal. O setor público, ele encerrou 2022 com um superávit de 1,3% do PIB, ou seja, o governo Bolsonaro, ele registrou no ano passado um superávit primário de 54,9 bilhões de reais, ou seja, isso é 0,6% do PIB. E encerrou também uma sequência aí de 9 anos em que o Brasil não tinha um superávit, eram 9 anos consecutivos de déficits. Os estados e municípios também apresentaram um superávit de 64,9 bilhões de reais, ou seja, 0,7% do PIB, graças a um expressivo resultado positivo acumulado, como eu falei, no primeiro semestre do ano passado. Empresas estatais também tiveram um superávit de 6,1 bilhões de reais. Porém, os resultados, esses ótimos resultados de superávit do ano passado, eles não devem se repetir em 2023. E isso independentemente de quem ganhasse as eleições. Eu falei que foi o governo Bolsonaro que entregou esses resultados de superávit, mas se o Bolsonaro continuasse no governo em 2023, se ele tivesse ganho as eleições, também os resultados não seriam positivos em 2023. Esse resultado não iria se repetir. Então não é uma culpa exatamente do Lula nesse caso, porque a expansão de gastos do governo central para esse ano está estimada em 210 bilhões de reais, ou seja, 2% do PIB em 2023, especialmente por conta daquela aprovação que teve no ano passado da PEC da transição, aquela bomba, né, que o Congresso Nacional aprovou. A estimativa inicial de alguns economistas, considerando os efeitos dessa expansão dos gastos do governo, é que a gente vai ter um déficit de 167 bilhões de reais esse ano, ou seja, 1,6% do PIB. O governo também anunciou medidas para tentar reduzir esse déficit. Parte das medidas anunciadas já estavam nas contas de alguns economistas, como, por exemplo, a volta da incidência de PIS e COFINS sobre os combustíveis, que foi uma coisa que o Bolsonaro desonerou ano passado para tentar reduzir os impactos da inflação em ano eleitoral, mas isso gerou, obviamente, um rombo na parte de orçamento, e a utilização também dos recursos de PIS e PASEP e algumas contenções de despesa, como a revisão do programa
do Bolsa Família que tem atualmente. Os economistas estimam que estas medidas podem resultar em uma melhora de 83 bilhões de reais no resultado primário de 2023. Então, voltando à pergunta inicial, existe a possibilidade de a gente ter uma recessão global em 2023? A resposta é que ainda é muito cedo para a gente ter qualquer visão se realmente vai ter uma recessão global. O que tudo indica é que alguns lugares, alguns países vão enfrentar recessão em 2023 e alguns países ainda significam um mistério. Você tem, por exemplo, a China, que com certeza não vai entrar em recessão, se estima um crescimento aí de 5,5% de crescimento do PIB da China este ano, obviamente aliviando as restrições da pandemia. Você tem os Estados Unidos, que ainda é uma incerteza, precisa ver como é que o mercado vai responder. A Europa, que é o maior risco, porque você tem umas taxas de juros altíssimas para os padrões europeus, você tem economias que já não estavam muito boas, países chaves, por exemplo, a Itália, a Espanha, que você vê que não estão indo muito bem, até países que normalmente, historicamente, têm resultados positivos, como a França e a Alemanha, vem sofrendo muito. A Alemanha, principalmente, como a gente já falou aqui no programa, por uma questão do custo energético, a alta dependência de gás e do petróleo, principalmente quando vinha da Rússia, e a guerra acabou prejudicando muito isso para a Alemanha. Então, a gente sabe que alguns países chaves vão enfrentar muita dificuldade em 2023. O Brasil, a gente ainda tem uma expectativa de crescimento, a maior parte dos economistas vê crescimento no Brasil, mas isso pode mudar do dia para a noite. O Brasil, de certa forma, ele acaba sendo mais influenciado pelo que está acontecendo no mercado global. Como eu falei, alguns indicadores estão dizendo que a demanda global por commodities está caindo, muitas coisas ainda se mantêm em preços altos, as commodities estão em preços altos, apesar de estáveis, já estiveram muito mais altos do que estão agora, mas ainda estão num patamar um pouco elevado, o que significa que as coisas ainda estão custando mais caro para serem compradas, para serem transportadas. O preço do petróleo ainda vai ficar estável ali na faixa de 90 e 100 dólares. Então a gente sabe que tem muitos desafios, principalmente na parte econômica, e todos os países vão enfrentar esses desafios esse ano. Alguns vão enfrentar de uma forma melhor, outros de forma pior. As grandes chaves, as grandes perguntas é o que vai acontecer nos Estados Unidos e vai acontecer na Europa, principalmente porque são grandes parceiros comerciais do Brasil. Se realmente os Estados Unidos e a Europa entrarem em recessão, significa que as chances do Brasil entrar em recessão também aumentam muito, mas hoje o que a gente vê é que não teremos uma recessão global para 2023, muito provavelmente em 2024, se as coisas continuarem do jeito que estão. Os economistas preveem que talvez 2024 é mais provável que exista uma recessão global, mas a gente vai ver recessão em alguns países. Como a gente falou, o Reino Unido já está em recessão e alguns outros com tendência de recessão também. A Itália, que é um que muito provavelmente também a gente enfrente uma recessão esse ano. Enfim, muito cedo para dizer. Eu não diria que os consumidores não precisam se preocupar neste momento com uma recessão global. Eu acho que eles têm que olhar de acordo com os países em que eles estão, como é que está indo os indicadores. Por exemplo, pessoas que estão, consumidores no Reino Unido, devem se preocupar realmente com uma recessão, uma redução aí do crescimento e do PIB, as altas taxas de juros, as altas taxas de inflação, mas os consumidores no Brasil, eles têm que ficar muito mais de olho, na minha opinião, com relação às taxas de juros. A gente tem inflação caindo, controlada, menor do que em vários países no mundo, vários países importantes no mundo. Então o Brasil está conseguindo se manter de forma estável a inflação, obviamente porque a gente aumentou muito a taxa Selic, e esse é o ponto que eu acho que os consumidores têm que ficar mais de olho. Altas taxas de juro, endividamento, tentar manter os orçamentos familiares de forma equilibrada, não gastar de forma excessiva, não fazer endividamento desnecessário, repensar antes de dar o seu próximo passo, principalmente com uma economia em que tem uma desaceleração do mercado de trabalho. Então fazer mudanças de trabalho hoje seria um ponto que os consumidores têm que pensar com um pouco mais de cautela para ver se realmente vale a pena, mas eu diria que a resposta para a pergunta é: teremos uma recessão em 2023? No Brasil, muito provavelmente não. Global, muito provavelmente não, mas não descartamos para 2024, a maior parte dos economistas, para 2024 uma recessão. Mas obviamente tudo pode mudar. Da noite para o dia pode ser que aconteça uma nova guerra, pode ser que os grandes países entrem em recessão e puxe tudo isso para baixo, então a gente vai ter que acompanhar ao longo desse ano. Por isso, um
pouco mais de cautela, os consumidores, principalmente nesse momento, é sempre muito sábio, é sempre muito importante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse programa do Liberdade para Escolher. Se você curtiu, vai lá, deixa o curtir, o like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. Ouve também o podcast na versão áudio em qualquer uma das lojas de aplicativo, você consegue encontrar lá o nosso podcast Liberdade para Escolher e nos vemos na semana que vem. Tchau!